Protelei muito para fazer esse vídeo. Tá doendo, lógico que tá doendo. E eu quero iniciar agradecendo aos patriotas que perderam empregos e alguns até passaram por divórcios para defender o Brasil. É somente a vocês que eu me curvo, somente a vocês, nada além de vocês, nem a youtubers, nem a influenciadores, não, porque esse pessoal só chegou quando vocês já tinham a atenção da mídia internacional e já estavam causando aí um grande barulho, chamando a atenção de todos, demonstrando a insatisfação das urnas e mostrando que o povo não é mais manipulado e nem idiota e nem se curva às autoridades ditatoriais que estão cada vez mais tomando conta desse país. Eu me curvo a você que usou banheiro químico, que dormiu em barracas, que enfrentou chuva, um sol lascado, mas não arredou pé. E o melhor, não pediu Pix para ficar em hotéis de luxo, para ir em baladas, fazer churrasco e falar que estava lutando por algo. A você que passou necessidade, que abriu mão de tudo por acreditar num país melhor e por ser o verdadeiro guerreiro. A você eu me curvo e vou me curvar sempre, e vocês sempre serão lembrados pelos verdadeiros heróis dessa nação. Vocês serão o orgulho das futuras gerações. A foto de vocês, a voz de vocês estará nos livros da história desse país e não importa o que façam, podem até tentar reescrever a história, mas isso ninguém vai tirar de vocês. Mas infelizmente muitos estão culpando o presidente Bolsonaro por ele não ter usado a caneta BIC. Isso não tem nada a ver com o presidente, porque ele tentou. Ele realmente tentou, em silêncio. Quem ficou fazendo tic-tac não foi ele. Quem ficou postando sinais nas redes sociais ou buscando mensagens subliminares também não foi o presidente. Ele lutou muito. Ele tentou de todas as formas nesses 60 dias. Eu sei que muitos aqui vão me atacar, vão ficar bravos, mas a verdade tem que ser dita e ela nem sempre é o que a gente quer acreditar. Como bem claro disse o presidente, certas medidas têm que ter o apoio de outras partes, apoio do parlamento, de outras instituições. Alguns acham que é só pegar a BIC e resolver. Não é assim. Sempre fiz a minha parte. Tenho convicção que dei o melhor de mim, mesmo dentro das 4 linhas da Constituição. Você tem que ter apoio e ele não está mentindo. Realmente tem que ter o apoio para ele conseguir fazer o que ele tem que fazer. Não basta ser somente presidente, tem que ter apoio de diversas instâncias. E ele achou que teria, mas infelizmente ele não teve. E ele realmente não pediu para que as pessoas saiam dos quartéis. Muita gente está argumentando isso. O presidente não falou para sair. Não, mas como ele também não falou para ficar. E por que ele não pediu para ninguém sair hoje? Pelo simples motivo que se ele pedir, ele se coloca como cabeça das manifestações, como mandante. E aí sim, ele pode vir a ser preso e ter os seus direitos políticos cassados. Se eu acho que ele será preso agora, acho que não. Eu acho que não, porque não tem base para que se prenda ele. Ele não é eu ou você, não é um cidadão comum. Ele é um presidente da República. E embora o Flávio Dino tenha aí falado aos 4 ventos que pedir ajuda para as Forças Armadas será considerado crime, o presidente Bolsonaro ainda é respaldado por algumas coisas, tá? Mas eu acredito que se ele pedir isso, aí sim, ele se coloca dentro da manifestação e fica à mercê aí da vontade de ditadores, né? Porque afinal moramos no Xandaquistão. Inclusive o presidente disse também, como foi difícil ficar 2 meses calado, trabalhando para buscar alternativa. Sim, mas ele não teve o apoio necessário. Ele teve o apoio do povo. Mas quem pode mudar as coisas não é somente o povo. Eu realmente não vou falar o que alguns querem ouvir, e sim o que tem que ser falado. E eu sinto muito acabar com a sua crença ou afrontar a sua crença nas Forças Armadas, mas somos todos adultos e não podemos agir como crianças.
porque a partir do momento que você começa a espermear, bater pé, quando algo que você não gosta é dito, isso é infantilidade. Vamos analisar o cenário do momento, mesmo porque não há motivos para santificar uma instituição. As Forças Armadas são feitas por homens e muitos burocratas com interesses próprios. Já diz o trecho da Bíblia em Jeremias: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então não confiem em homens, confie em Deus, confie na força do povo, porque o povo agora vai ter que estar unido contra a tirania, que infelizmente vai vir nos assolar. Essa história de que ele vai sair do país, inclusive, pessoal que estão falando, ele vai sair do país para que as Forças Armadas possam agir e ele não ser preso. Isso não tem fundamento, porque se as Forças Armadas forem agir, ele não precisa sair do país. Quem que vai prender ele se as Forças Armadas forem agir? Ou que ele está saindo do país para não ter alcunha de golpe e as Forças Armadas poderem agir? Isso não existe, porque se elas fossem agir, ele seria chamado de golpista do mesmo jeito, afinal é ele o presidente em exercício. E em nenhum momento ele passou a presidência para as Forças Armadas, como estão falando, tá? Se isso tivesse acontecido, seria um boom. As mídias estariam enlouquecidas. Isso estaria sendo falado aos quatro ventos. Não, ele não passou. Agora vai caber ao Mourão saber como vai passar essa faixa. Se ele vai declarar a vacância do cargo e será responsabilidade do Lira, ou se ele realmente vai subir e vai passar a faixa. O que vai ser altamente vergonhoso para o Exército, que vai ter que se curvar e prestar continência ao maior ladrão que esse país já viu. Esse corrupto sem noção. Inclusive, hoje assume o Arruda, que foi escolhido pelo Lula em 9 de dezembro. E para que foi escolhido o Arruda? Para garantir que as baixas patentes não tenham nenhuma reação. E não adianta atacar o mensageiro, pessoal. Isso, inclusive, foi alertado por algumas mídias de direita e, ao invés de pegar a notícia e criar uma estratégia para que isso seja combatido, não. Preferiram atacar justamente o mensageiro, acusando de fake news, ser infiltrado, melancia, vendido, enfim. E aí você concorda comigo que fica até difícil dialogar quando qualquer coisa que saia do esperado e do que alguns querem ouvir se torna motivo de ataque, motivo até de chamar de infiltrado. Inclusive, o presidente já falou que ele não quer histeria, que ele não quer brigas. Ele tentou, ele lutou, mas ele não teve apoio de quem ele realmente deveria ter. E, quem deu a esperança não foi o presidente Bolsonaro em nenhum momento. Ele não fez tic-tac e ele não falou que fulano ia ser porta-voz do governo. As pessoas se colocaram nesta posição. Alguns influencers se colocaram na posição de porta-voz. Em nenhum momento vocês ouviram isso do presidente. Mesmo porque o presidente ele não precisa de porta-voz. Ele nunca precisou. Ele sempre veio a público como ele veio hoje. E o que eu acredito, na verdade, dentro desse cenário que se formou, é que o Lula vai degradar tanto o país de todas as suas formas, moralmente, eticamente, economicamente, que ele vai acabar sofrendo um processo de impeachment em menos de 6 meses, inclusive a nova lei do impeachment que está para ser votada agora, e com certeza vai ser aprovada, que inclusive foi um dos que mexeram ali na lei do impeachment, foi o Ricardo Lewandowski, que o presidente da casa tem 30 dias para apreciar o pedido, tá? Não pode mais engavetar. Ele tem 30 dias para apreciar o pedido. Então, o que eu acho? Que ele vai sim sofrer o impeachment, vai entrar o Alckmin, que é o verdadeiro candidato do sistema, pelo seu sistema de alinhamento com a China. O Alckmin ele é muito aliado com a China, assim como o João Dória. Então, eu acredito que seja ele, sim, o verdadeiro candidato do sistema, mas como ele não tem massa, ele não tem apoiadores, porque ele é uma pessoa completamente sem carisma, sem nada, então colocaram ali o descondenado, o corrupto, o mor da nação, para trazer este público e até para afagar a mídia.
E se eu acredito que teremos eleições em 2026, sinceramente, não. Não acredito, tá? Podemos até ter essas eleições falsas que acontecem na Venezuela, que sempre é o Maduro que ganha, enfim. Inclusive, já foi comprovado que na Venezuela houve mais votos do que votantes. Então, eu realmente não acredito que teremos. Mas é aí que eu acho que o exército vai entrar e vai fazer algo. E aí que está um ponto. E não será pelo povo, será por eles mesmos. Primeiro, pela degradação institucional do exército, que isso vai acontecer, isso é um fato. E segundo, que eles vão ser obrigados a combater os próprios familiares, os próprios pares, como acontece na Venezuela e na Cuba. E em Cuba. Por isso que eu acho que o exército vai fazer alguma coisa, mas só nesse momento. Não antes. Não agora. Entendeu? E o que nós sabemos, pessoal, é o que está público. Aí que é a questão. A gente vê o que está sendo mostrado. Mas a gente não pode esquecer que existem bastidores, que existe um sistema por trás de tudo isso. Pode chamar de deep state, como vocês quiserem chamar. Mas o Capitão Nascimento do Tropa de Elite já alertava a gente que o sistema é foda, parceiro. O sistema é corrompido. E claro que nós vamos continuar persistindo até que a última voz seja calado e até que o último de nós seja preso. E prender a todos nós, eu acho que será só um pouquinho impossível, né? Não tem prisão para tudo isso, a não ser que construam aí uma cidade à parte e gradeie a cidade. Porque não existe essa possibilidade. Mesmo porque o Brasil é feito de guerreiros e não de covardes. E os guerreiros não estão nas Forças Armadas, estão nas ruas, em frente aos quartéis, aguentando todos os tipos de adversidade. E se um cair, 10 se levantam. Então, por isso que nós vamos continuar juntos lutando pelo Brasil. E não esqueçam, o pedido do presidente não foi para caçar ninguém, não foi para expor cabeças, não foi isso. O pedido do presidente foi de união e de luta, e que nós continuemos lutando pelo nosso patriotismo e pelo nosso país. Bom, pessoal, é isso. Mil beijos no coração de todos. Fiquem todos com Deus.